Fala galera, tudo bem? Estamos no nosso último bloco, deixamos o melhor por último, hein? Agora a gente vai falar sobre o edifício Joelma. É um edifício que fica no centro de São Paulo, né? É muito antigo. Esse edifício ele tem uma história bem triste, né? Era nesse edifício, Silas, você vai poder confirmar melhor, né? Ele é mais nosso tempo, né? O que é década de 90 que aconteceu o acidente ou antes ainda? Foi antes, o acidente aconteceu em 1974. Ah, ele é bem. Nossa, 1974? Isso, Ele era um prédio comercial ou residencial? Você sabe disso? era um prédio comercial. Nossa senhora, ele teve. Pra quem não sabe, vou contar por cima a história, vocês dar uma complementada, né? Então, o acidente que ocorreu no Joelma foi um incêndio, né? Ocorreu no edifício Joelma e matou muitas e muitas pessoas. Foi bem triste mesmo, porque foi filmado muitas pessoas pulando do prédio, assim, pegando fogo, né? Não sabia como se defender, né? Eu imagino que realmente o desespero das pessoas de tentar fugir das chamas, né? Famílias e o local muito movimentado, né? É, e era difícil de fugir, né? A gente está falando de um tempo que não tinha recurso nenhum para as pessoas. Recursos eram bem precários, né? Se vocês colocarem no Google só a palavra edifício Joelma já vai começar a aparecer um monte de imagens, né? É bem forte mesmo as imagens que aparecem do edifício Joelma. E o prédio ele é um prédio enorme, um prédio grande mesmo. Esse prédio, Silas, ele foi reformado. Como que tá a situação atual dele? Dizem que ele está mal assombrado, né? Bom, então, Bruno, para responder sua pergunta, hoje o edifício Joelma, né, ele é um edifício comercial. Ele foi rebatizado aí em 2000, em meados de 2000. Ele foi rebatizado e virou o edifício Praça da Bandeira, né? Depois do acidente que aconteceu em 74, né? Ele, na verdade, foi reinaugurado em 78, só que ainda como foi chamado de Novo Joelma, né? Depois da restauração. E eu acho que, não sei, acho que a fama acabou ficando ali, o ambiente meio pesado e tudo mais, e eles resolveram mudar o nome para Edifício Praça da Bandeira. Ah, sim, ele mudou de nome, né? Imagino que depois desse acidente mesmo é difícil você continuar algo que já está manchado já, né? Por ter esse acidente que foi bem pesado mesmo. Tanto acho que para alugar, acho que isso deve abaixar bastante o valor do imóvel, né? Não sei como que é a situação lá. Mas esse é um nome bem marcado pela história do país, né? O Silas vai passar alguns dados, né? Mas quando a gente fala de Joelma, a gente pensa de duas coisas. A primeira é do Calypso, né? E a segunda que é esse edifício. Mas conta um pouco da história deles, do edifício, Silas. Se falam que é mal assombrado, tem toda uma história, né? Isso, exatamente. Inclusive era esse o assunto para a gente destacar aí, né? Que o edifício Joelma é considerado o local mais mal assombrado do mundo, né? O edifício mais mal assombrado do mundo. E hoje em dia ainda funciona, né? Como um local comercial. E muitas pessoas aí afirmam que escutam realmente gritos de pedidos de socorro, gente pedindo água, gente reclamando, escuta gente falando do calor. Então, supostamente almas, né, que o pessoal fala. Inclusive, em 2013, em 2005 fizeram uma reportagem com o zelador do prédio, né, e ele era o que dizia que escutava muitas dessas vozes aí, desesperadas, né. E chegou um dia que ele tinha um regador e ele chegou a jogar assim água perto da parte da frente do edifício, né? Para ver se de repente dava algum alento ali para essas vozes, se acalmava. E ele falou que resolveu na época.
E aí ele começou toda vez colocar água, deixar copos de água assim em alguns locais, espalhado, né? E porque realmente foi uma coisa assim, o acidente foi muito feio, né? Para quem não conhece a história, o acidente aconteceu em 1974 e foi causado por um problema elétrico no prédio. Então o prédio pegou fogo e nesse acidente morreram 187 pessoas. Só que as mortes assim foram das mais trágicas possíveis. Eles estimam aí que mais ou menos 40 pessoas que morreram desse acidente foram das pessoas que se jogaram do alto do prédio. Porque Imagina assim, o desespero. Exato, porque o fogo ele pegou forte numa parte que quem estava em cima, a um determinado andar, não conseguia descer, porque estava tomado pelo fogo. Então eles não tinham saída, porque o fogo ele continuava avançando, né? E dizem aí que também teve uma falha do resgate, né? Dos bombeiros, que demoraram mais de 20 minutos para chegar no local. E assim, a gente sabe que se tratando de incêndio, né? É muito tempo, porque o fogo se alastra muito rápido, né? E muita gente que trabalha lá, inclusive, tem relatos assim impressionantes, cara. Coisas assim de arrepiar. Desde ver mesmo gente pedindo socorro, gente sofrendo, até as vozes, né? Deve ser uma coisa bem perturbadora trabalhar num lugar desse daí. Eu sou daquelas pessoas que não acreditam em alma, mas se der qualquer barulho e tiver escuro, eu morro de medo. Mesmo não Eu sou assim acreditando. também. Eu acredito, né? Mas eu tenho muito medo. Muito mesmo medo. Eu já passei já algumas vezes na frente, né? Mas se me chamarem pra entrar lá, eu não entro não nesse lugar aí. Eu tô fora. Eu sou muito Olha, cagão pra essas coisas. E pode ser qualquer coisa, eu já vou entrar lá já com medo já, entendeu? E quando você já entra com medo ou já tá com o seu espírito mais fragilizado, aí que começa a acontecer as coisas. Pode não ser nada, você pode estar em casa de noite, você está dentro da sua casa, não tem nada. Você escuta um barulho, você já tá com medo, então você já vai achar que é alguma coisa. Então a nossa cabeça também fantasia muito, né? Eu acredito que dessas histórias deve ser muitas, deve ser a própria fantasia de muitos, né? Porque já sabem que teve esse acidente, acaba ficando com medo do local e escuta o que nem está acontecendo. Mas também acredito que existem também algumas coisas, pois esse próprio terreno que foi construído o edifício Joelma, né? Ele já é um terreno que já teve já uma passagem histórica bem pesada. Não é nenhum relato, é um fato que escravos, né, que tinha muitos escravos que ficavam lá, né, e eles eram mortos lá, era um território era um pelourinho, e também muitos criminosos utilizavam esse terreno há muito tempo atrás, e eles jogavam os corpos dentro de um poço que ficava no terreno do edifício Joelma. A polícia chegou a investigar depois esse próprio terreno e viu que tinha a história dele já era bem pesada já. Então, quando as pessoas falam sobre isso, eu acredito que sim, realmente eu ficaria morrendo de medo também. mas são muitos relatos, né? Eu acho que é uma coisa assim que é difícil descartar, porque para ser considerado um lugar mais mal assombrado do mundo, significa que mais pessoas, não só as pessoas que trabalham no local, devam ter sentido ou experienciado algo nesse sentido, né? Ou de gritos, ou enfim, de algum clima bem pesado no edifício, né? Eu sei que foi uma história assim trágica, e eu acho que o que torna essa história ainda mais trágica de tudo é que foi filmado, né? Então deixa a história ainda mais pesada do que ela já é, né? Sim, com certeza. E tem aqui ó, até um cronograma aqui que eu vou passar para vocês, ó. Então, no século XVI, o Anhangabaú deriva do termo de Tupi, que significa Tupi Anhanguai, que significa água da face do diabo. Era considerado o local do edifício Joelma, isso no século XVI. Depois, em 1948, que houve o crime do poço, que jogavam muitas pessoas no poço
do edifício Joelma. Então eles jogavam, os corpos iam tudo para esse poço. Depois, dentro desse cronograma, em 1969, era o início da construção do edifício Joelma, né, dentro desse cronograma. E em 1972 foi o término da construção, né, então demorou alguns anos para concluir. E logo após a sua construção, depois de 2 anos, que ocorreu o incêndio, né? Depois de 4 anos teve a reinauguração do novo Joelma e depois só em 2000 que foi nomeado o Praça da Bandeira. Eu vi que tem muitas expedições que fizeram por lá e pegaram vários e vários relatos de pessoas que vivenciaram essas histórias que o Silas falou, né? De pessoas falando que tá calor, tá pegando fogo, tudo. E sempre para quem a gente vai deixar algumas coisas aqui na descrição, né? Mas é de arrepiar as histórias, assim. Eu acredito que boa parte disso, com certeza, deve ser fato, né? Algumas outras é um pouco difícil de acreditar, mas a história ela é bem pesada mesmo. Não, foi uma coisa assim que marcou muito, por muitas gerações, né? Para você ver, para você ter uma ideia, a gente tem poucos relatos de coisas que aconteceram por volta dos anos 70, assim, de grandes acontecimentos ou de grandes catástrofes, né, que aconteceram. Mas desse aí ficou marcado por gerações e gerações. Inclusive até hoje é falado isso, né? Coisa desse acidente. Então, peraí. Tem um fato aqui, Silas, que eu tô vendo que a temperatura no interior do prédio foi estimada em 700 graus durante o incêndio. É mole, então, muito quente. É muito quente mesmo. Muito quente. E também aqui, né, dentro desses dados aqui, teve vários carros-pipas da prefeitura que tentaram chegar no local, como teve esse atraso, tentou apagar o incêndio e não conseguiu controlar o incêndio, entendeu? Foi uma medida extremamente paliativa, né? Além de demorada até controlar esse incêndio. Mandaram todas as ambulâncias que tinha em São Paulo, todas as ambulâncias, sem exceção, foi para lá, o edifício. E também todos os carros-pipas da prefeitura de São Paulo também estavam lá, para você ver a dimensão disso tudo. E falando da parte histórica e incêndios no Brasil, os maiores, né? Em 1961 teve o de Niterói, que foram 503 mortos. Em 2013 a gente vai passar futuramente, a gente vai falar um pouco sobre cada. A tragédia da Boate Kiss, muito famosa, né? Que foram 242 vítimas. Em terceiro lugar foi o do edifício Joelma, 187 mortos. É muita gente. É muita gente. É de arrepiar mesmo. Então a gente vai também gravar nesse exemplo. A gente vai marcar um dia para fazer também da própria Boate Kiss, que também foi uma negligência, né? Acredito que esse do próprio edifício Joelma também foi. Acho que não tinha todos os alvarás certo para funcionamento, toda a parte de segurança não tinha, né? Não tinha evasão nenhuma, saída de emergência. Depois de todos esses incêndios famosos, eles começaram a criar algumas regras para ajudar nessa parte de incêndio, né? Então, eu já trabalhei em empresas que fazem a brigada de incêndio. Então, tudo isso surgiu depois desses casos, né? Que você faz um ensaio como se o prédio estivesse pegando fogo. Então, eu participei de alguns assim, e eles criam uma situação de pânico mesmo, para você saber lidar, né, com a sabedoria na hora de sair do prédio. Imagina isso da Boate Kiss, as pessoas que o fogo tá vindo de baixo para cima. Aí você não consegue descer porque o fogo tá embaixo. O que você vai fazer? Não tem o que você fazer. Deve ser uma situação muito assustadora. Exato, e tem uma história bem marcante aí, que na verdade não sei se é verídica, né? Mas é uma lenda do local, uma história do local, enfim. Eu não imagino que seja lenda, né? Mas como eu não peguei essa informação de uma fonte 100% confiável, né? Então eu vou tratar como se fosse uma coisa, meio que uma história de ficção. Mas pode ser verdade, sim.
a história de 13 pessoas, que muitos não sabem, por falta de registros, né, da época, que elas conseguiram chegar até um dos elevadores do prédio, e elas estavam tentando descer pelo elevador, ou seja, elas iam tentar passar onde o fogo não estava, né, fugindo pelo elevador, para poder chegar embaixo. Mas o que aconteceu? O elevador ficou preso, ficou pendurado o elevador. E as pessoas ali já com muito pouca capacidade, né, de respirar e já com toda aquela intoxicação de fumaça e tudo mais, eles perceberam que não tinha mais chance, né, que já dentro do elevador ali eles não tinham mais para onde fugir mesmo. E parece que no último ato de vida deles, os 13 resolveram se abraçar e morreram os 13 abraçados, como o último gesto de vida dessas pessoas. Nossa, eu acredito sim. Acho que acho que eu já vi essa história já. É a mesma coisa, né? Um acidente de avião, que você sabe que o avião tá caindo, você não tem o que fazer. Não tem pra onde você ir, não tem como você pular do avião, não tem como você fazer nada. Você já sabe que a morte está chegando já, né? Sim. E essa morte, na minha opinião, ela é a mais sofrida. Você morrer com fogo, né? Muitas pessoas não chegam a morrer pelas chamas, né? Elas acabam morrendo com a fumaça, né? E já morrem já. Mas a grande parte aí morreu pelas chamas mesmo. Foram tanto que os corpos teve corpo que ficou só o pó, não conseguiu nem pegar nenhum esqueleto. Então é bem pesado mesmo. Sim, é muito pesado. Essa história é uma das mais pesadas aí que temos aí na história do Brasil, né? Especialmente na história moderna do Brasil, né? É um caso que até hoje mexe com as pessoas, igual a gente comentou aqui, e inclusive tem relatos dos cemitérios que essas pessoas foram enterradas, né? Algumas das vítimas que ouvem também pedidos de socorro, dizem que escutam as pessoas que trabalham no hospital dizem que escutam até hoje pedidos de socorro vindo dos túmulos e tudo mais. Então é uma história aí ela é pesada, não vou dizer que ela é uma história tão leve, né? Uma história muito pesada, assim, especialmente para quem estava acompanhando da época pela televisão e os relatos assim de pessoas que a gente conhece, que passavam pelo centro na época que estava acontecendo, gente que acompanhou pela televisão, todo mundo fala que foi uma coisa assim incrível e muito triste, né, ao mesmo tempo. Com certeza. É isso, gente. A gente vai encerrando o nosso programa, nosso Resenha de Quinta. Espero que vocês tenham gostado das nossas histórias, dos nossos quadros. Fica aqui nosso muito obrigado. Não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação da rádio. Segunda a sexta-feira, 8 horas da noite, sempre tem um conteúdo exclusivo para você, ouvinte, na nossa rádio web. Nós também estamos com nossa plataforma de Instagram, tá? E também na nossa plataforma no YouTube. Se inscreva no nosso canal, Rádio Energia Positiva, deixe o seu joinha, acompanhe nosso trabalho, se inscreva e também siga nossa plataforma do Instagram, Rádio Energia Positiva. É isso, eu deixo aqui meu boa noite, agradeço vocês, Silas, agradeço nossos ouvintes e até a próxima quinta-feira.